E o Minas Entrevista de hoje recebe a fisioterapeuta pós-graduada em geriatria, Áurea Ferreira. Seja muito bem-vinda ao Minas Entrevista. E o tema que nós vamos abordar hoje são algumas doenças. Essas doenças com acompanhamento médico e acompanhamento da fisioterapia, né? Áurea, para a gente começar esses sintomas, a gente entender como funcionam esses sintomas dessas doenças. Vamos começar pelo Parkinson. Quais seriam, assim, os sintomas que quem está em casa vê alguém da família e fala, nossa, eu vou procurar um médico que possivelmente a minha avó, a minha mãe possa ter? Então, boa tarde, né? É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Então, o Parkinson, ele é uma patologia que a gente sempre vê, as principais características dele é o tremor. O paciente começa a apresentar os sinais mais suaves, que é o tremor em extremidades, que é mãos, pés, e depois ele vai agravando, acentuando em tronco, face. Então, isso vai depender da alteração do paciente. Algumas vezes a gente consegue observar isso com rapidez, alguns não, alguns demoram anos para a gente estar percebendo. Então, a partir do momento que vê um tremor, pode estar encaminhando, indo num geriatra ou no próprio neurologista. É importante a opinião do médico para ver se realmente é o Parkinson, porque o Parkinson é a ausência da dopamina que causa essas alterações, ou se é um tremor essencial, que é uma outra patologia que causa essa parte de tremor. Então é legal ter esse acompanhamento com o médico e para ver a avaliação dele. Normalmente a gente logo imagina que é uma doença só de idosos, né? A gente imagina, minha avó, meu avô, a gente não imagina que uma pessoa mais nova possa ter essa doença. Existe essa diferença de idade? Pode ter um mais novo, um mais velho? Não, então, é igual a gente estava comentando, o Parkinson, ele geralmente não acontece do nada, a gente vê que é um fator mais genético. A gente sempre faz um histórico, se o pai, se a mãe, se algum familiar mais próximo apresentou, por ser uma disfunção mais genética. Igual eu comentei com você antes, a respeito daquele ator que fez De Volta do Futuro, que ele teve o Parkinson, ele teve com 45 anos, então ele teve jovem. Então isso vai depender da evolução da doença, da forma como o seu meio ambiente que você vive, o local como você está se interagindo, então isso tudo vem agravando. No caso do Parkinson, ele tem um tratamento, a fisioterapia, ele ajuda a reduzir ou ajuda a não progredir a doença? Como funciona? Isso, a gente evita que essa doença tenha uma evolução. A gente faz uma avaliação do paciente para ver como que ele está, o quadro que ele está apresentando, porque o Parkinson ele apresenta 4 fases, né? Então a gente precisa estar avaliando. Então, é igual eu comentei, a primeira fase a gente vê extremidades, que é mãos e pés, depois membros e tronco, depois face e por último é quando afeta os órgãos internos, que é intestino, pulmão, porque ele causa uma diminuição do peristaltismo, da musculatura contrair. Então, vai ter uma dificuldade no intestino, estômago. Então, geralmente a gente vê que é o quadro final do paciente. Geralmente eles vêm a falecer quando atinge essa fase, que é quando pega os órgãos internos, né? No caso, o Parkinson, algumas pessoas assim têm dificuldade até mesmo para comer, né? Não conseguem segurar um talher. A gente tem um caso de um senhor, que a gente fez uma matéria há pouco tempo, esse senhor ele ia tomar café na xícara, ele não conseguia tomar o café na xícara, ele tinha que tomar o café num copo maior, né? Para ele conseguir chegar o café na boca sem derramar. E ele tinha vergonha de comer perto das pessoas. Então, nesses casos assim, a fisioterapia acompanhada do médico, né, no caso, ela reduz essa tremedeira, ele passa a tremer menos durante o dia, seria mais ou menos. Isso, a gente tenta abordar da forma de você trazer para o paciente uma forma de qualidade de vida. Às vezes a gente vai conseguir uma evolução boa com esse paciente ou não, a gente só vai melhorar aquela questão das AVDs, que a gente chama, que é as atividades de vida diária, como você falou, de beber uma água, um café, de elevar o alimento até a boca, porque é o essencial para o paciente, porque senão ele vai perdendo a sua função e isso só vai depreciando, porque como o Parkinson pega essa fase, essa questão da dopamina, que é lá no sistema nervoso, se ele vir acarretado da depressão, com certeza vai ter uma evolução mais rápida. Então é importante o acompanhamento, tanto de um grupo, né, multidisciplinar, o fisioterapeuta, o psicólogo, às vezes dependendo do fonoaudiólogo por conta da fala, né? E que tipo de ação é feita assim com
uma pessoa com Parkinson? Alguma ação prática assim que a gente possa entender? Existe alguma ação mais prática? Assim? Sim, igual, por exemplo, na fisioterapia, a gente tenta abordar a questão dos alongamentos, que é importante porque o parkinsoniano, ele geralmente ele tem, além do tremor, ele tem uma rigidez, que é um dos principais também, além do tremor, pra gente estar dando sintoma, né? Os sinais, né? Então a gente entra com alongamento, trabalho de coordenação motora, trabalho de percepção tátil, porque ele perde um pouco da pinça, equilíbrio, a sua questão da posição dele, do corpo no espaço. Então é um trabalho bem amplo que a gente consegue trabalhar com o parkinsoniano. Se a gente tem já uma pessoa com Parkinson na família, é mais propenso a ter Parkinson os netos, os filhos? Sim, é igual eu comentei, é um fator mais genético. Tem os fatores ambientais que envolvem, mas o fator genético é o principal. E tem como tentar evitar o Parkinson, ou seja, se o meu avô tem, eu já tenho que ter alguns cuidados. Eu tenho algumas atividades que eu posso fazer para tentar evitar ou não tem como? Vai depender do seu metabolismo, do seu próprio organismo. Às vezes uma alimentação, o ambiente no qual você trabalha, porque ambientes onde envolve mais questões químicas, indústrias, que causam uma agressão para o corpo, isso vai prejudicar, com certeza, porque já é um fator que envolve o sistema nervoso. Agora, se você tem uma vida tranquila, mais saudável, qualquer patologia, né? A partir do momento que você tem uma vida mais de qualidade, você vai evitar, ou provavelmente não desenvolver, ou evitar que ela tenha um início rápido, né? Vai ter um início tardio. E normalmente o Parkinson a gente começa a perceber a partir de movimentos simples do dia a dia. A gente começa a perceber que está tremendo um pouquinho mais para escrever. Como é que a gente mesmo pode identificar isso? Então, a principal dificuldade é de alcançar um objeto, igual, por exemplo, um copo de água. Então, um copo de água, eu vou pegá-lo. O cérebro, ele tem uma dificuldade de coordenar o movimento para eu pegar o meu copo. Então, na hora que eu vou atingir aquele copo de água para eu beber, para eu levar para minha boca, eu vou ter aquela disfunção, é onde ele começa a apresentar o tremor. Então, na escrita também isso acontece, porque são tudo informações que eu mando do externo para interno. Então, é a informação que eu quero tirar de fora para me mandar para o meu cérebro. Como uma escrita, eu preciso escrever algumas palavras, então isso tudo atrapalha, porque ele está com dificuldade, porque a dopamina, ela causa essa concentração, ela causa essa alteração. E para quem já tem alguém em casa com Parkinson, tem alguns cuidados especiais que a gente tem que ter? Alguma atenção específica? Porque a gente fica com medo de querer fazer tudo para a pessoa, né? A gente quer fazer e não deixar ela fazer. É errado isso, né? É errado. Você tira totalmente a dependência do paciente. É igual eu sempre falo em qualquer patologia, tanto sendo terceira idade ou qualquer doença que esse paciente vem apresentar, não tire as suas atividades. Ele precisa ter, andar, ter a sua independência, fazer suas atividades, tomar banho, comer. Porém, quando ele apresenta essa dificuldade, essa alteração muito grave, acentuada, é bom você ter suas cautelas, permanecer mais perto do paciente para ele não perder o equilíbrio, para não cair, sofrer uma fratura, mas evitar fazer o máximo para ele. Enquanto o paciente estiver dando conta de fazer suas atividades, deixa ele fazer. É importante a sua independência. E tem algum limite? Assim, algo que ele não possa fazer? Algo que alguma pessoa com Parkinson não deve fazer? Um dos principais que o médico já pede para quando tem o diagnóstico do Parkinson é dirigir, porque você exige muito dos reflexos, da coordenação, é perigoso durante a direção ele perder essa concentração, né? Evitar quando ele estiver no quadro mais avançado, que é quando ele está pegando o tronco, já apresenta aquele tremor mais acentuado, ficar sozinho, pelo menos para caminhar, para não ter uma queda. Então, assim, vai depender da evolução desse paciente, como que vai ser o diálogo entre o paciente e o médico, se o médico vê que aquele paciente precisa ser interditado. Então, precisa ter um acompanhamento bem minucioso do quadro. Além do Parkinson, a gente ainda tem o Alzheimer, que é uma outra doença totalmente diferente. Às vezes as pessoas confundem um pouco uma com a outra, né? E também é uma doença que não é só de idosos, é uma doença que pode ser de pessoas mais novas ou não. Alzheimer já é de mais idosos. Como funciona? Então, o Alzheimer, a gente sempre fala que muito se confunde o Alzheimer com a demência. Porque o Alzheimer nada mais é do que a alteração cerebral. Eu vou apresentar células de envelhecimento e a atrofia mais rápida do cérebro, onde ele vai envelhecer, é como se fosse um envelhecimento patológico.
Todo idoso vai apresentar a demência, porque o cérebro vai atrofiando com o passar dos anos. Principalmente aquele tipo de pessoa que foi muito automática, viveu a vida inteira em função de coisas assim rápidas, que nunca parou para prestar atenção de pegar um objeto ou trocar o objeto de mão. Então esse paciente vai desenvolver uma demência mais rápida. Agora o Alzheimer, ele é uma doença também que a gente costuma falar que é mais genético, porque ele é um envelhecimento precoce. Então é como se o paciente for ter aquela perda, aquela amnésia momentânea antes do momento desejado do cérebro. No caso do Alzheimer, a pessoa ela esquece os fatos passados ou os fatos do presente? Ela vai esquecendo que parte da vida? Memória recente. Porque como ele pega o lóbulo frontal, que é onde a gente concentra mais a memorização rápida, de coordenação, como eu posso explicar? De momentos, igual o nosso bate-papo que a gente está tendo aqui, geralmente ele não vai lembrar depois do que a gente estava conversando, do que foi o momento. Então isso é momentâneo. Coisas do passado, como fica em outra região do cérebro, ele consegue armazenar. Se você chegar a ter um diálogo com ele, ele vai saber te falar melhor do que aconteceu no passado do que no presente. Então, normalmente, se uma pessoa com Alzheimer, ela conhece uma pessoa hoje e tem uma outra pessoa que ela conhece há 20 anos atrás. É mais fácil ela lembrar dessa pessoa de 20 anos atrás do que essa pessoa que ela conheceu hoje. Com certeza. Com certeza, porque o que ele acabou de conhecer foi uma coisa assim de uma memória recente. Ele não vai conseguir absorver aquela memória recente, só do passado. E como a gente deve cuidar dessas pessoas? Porque é uma questão complicada porque ele tem que tomar remédio, a pessoa tem os seus cuidados. É mais trabalhoso ainda, então, cuidar de uma pessoa com Alzheimer. E principalmente que você tem que ter muitas cautelas, porque como vai causando essa atrofia, ele vai apresentando futuramente não só a perda da memória, como também a perda da coordenação motora. Alguns pacientes vêm a ficar acamados porque já não conseguem andar. Então isso tudo vai acontecer com mais evolução quando o paciente não tem esse acompanhamento do médico, do fisioterapeuta, dos outros profissionais. Então o próprio filho ou até os pais precisam ter um cuidado, porque se esse paciente apresentar o quadro, tem que ter uma precaução rápida, leva ao médico para diagnosticar se realmente é o Alzheimer, porque igual eu tô te falando, confunde-se muito a demência com o Alzheimer. Nesse caso, como que a gente vai fazer para diferenciar isso? É algo que só médicos, fisioterapeutas conseguem identificar, ou o filho já pode perceber algumas atitudes do pai que às vezes leva a acreditar que seja Alzheimer e não a demência? Não, é importante, é o diagnóstico do médico mesmo. Sim. Porque o Alzheimer, ele só pode ser diagnosticado mesmo com uma biópsia cerebral. E isso a gente não costuma fazer no paciente em vida. Porém, os médicos, eles têm as suas técnicas, eles sabem diagnosticar e diferenciar a questão da demência com a patologia, né? Porque às vezes você tem tem a minha avó lá em casa, tem 85 anos, esqueceu a roupa ali, ou não, esqueceu de tomar banho. Isso é normal. O idoso, ele vai apresentar. Essa é a demência. É a demência, é a evolução natural do cérebro que a gente fala, que é o envelhecimento normal. Né? Agora o Alzheimer não, é uma coisa mais rápida, mais patológica. Então é o médico que ele vai diagnosticar. E como e demora muito tempo para a pessoa, ela começou hoje com alguns relapsos, a esquecer alguma coisa que acontece no momento, daqui a um ano essa pessoa já está num quadro muito mais grave ou não? Ela vai lentamente? Como funciona? Depende de cada paciente. Igual eu falo, cada patologia, tem pacientes que, igual nos relatos históricos, nos artigos, falam que Alzheimer, o paciente tem uma sobrevida de 5 a 10 anos. Eu conheço pacientes que têm mais de 20 anos, que têm diagnóstico de Alzheimer, faz tratamento para Alzheimer, está vivo e não tem assim questão. O problema é o tratamento do paciente, como é que vai ser essa vida desse paciente, os cuidados em casa, dos profissionais e dos parentes, né? Porque quando o paciente ele tem essa presença do Alzheimer, ele vai ficando mais debilitado. Então, por isso que vem alguns históricos falar que vem a falecer de 5 a 10 anos, geralmente falece por pneumonia, porque fica muito acamado. Agora não, se o paciente tiver um bom tratamento, um acompanhamento adequado, ele vai ter uma sobrevida, né, uma qualidade de vida, né? No caso, a família, então, é o principal. É o principal, não é só o profissional, eu sempre falo. Eu brinco com os meus pacientes que é 50% meu e 50% deles. Então, assim, a família tem que envolver aquilo tudo, é importante que a família tenha aquela função.
Até porque tem que ter paciência, né? Porque se você acabou de contar uma coisa pra pessoa, falar, olha mãe, não desce essa escada porque a senhora vai machucar. Passa 10 minutos e ela vai lá e desce a escada. Mãe, mas eu já falei que não pode. Então, assim, esses casos, né, das pessoas terem que repetir informações, apresentar novamente as pessoas, repassar algumas coisas, isso é rotina para a família. É rotina e, igual você falou, é essencial. Tem que ter paciência. Infelizmente, ele não tem a sua, como eu posso dizer, ele não está lúcido para saber o que está acontecendo. É como se ele vivesse no mundo dele. Então, ele vai ter as suas atitudes, tem alguns que ficam agressivos. Então, assim, tem que ter paciência. A família é essencial no tratamento. Quanto mais a família participa, envolve, ajuda, mais resultados você encontra no paciente. E a pessoa que tem a doença, ela tem que se aceitar doente? Como funciona isso para a pessoa que tem a doença? Porque para a família aceitar a pessoa, acho que é mais fácil até do que o próprio paciente falar, nossa, em certos momentos eu esqueço as coisas, né? Como funciona essa questão do próprio paciente se reconhecer com a doença? É muito difícil o paciente de Alzheimer saber que ele tá com Alzheimer. É muito difícil. Igual eu falo, às vezes o paciente, igual eu tô falando, vive no mundo dele. Ele não tem essa consciência. Não tem, porque igual eu tô te falando, quando você geralmente, ai, nossa, esqueci isso, ai, tô com Alzheimer. Nossa, esqueci a chave, tô com Alzheimer. Não é Alzheimer. Você tem que entender, porque igual eu brinco, falo assim, às vezes eu encontro algum conhecido falando, nossa, eu tô achando que eu tô com Alzheimer. Mas por quê? Ah, eu esqueci a chave, perdi. É normal, porque ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né? Na correria. Corre, até nós que somos mais jovens vamos esquecer. É normal, até uma criança. Então é normal no mundo que a gente vive hoje. Agora, o paciente patológico mesmo, ele não vai se identificar com a doença porque ele não vai nem lembrar. Ele vai ter aquela memória, aquela perda momentânea, mas ele não vai lembrar. Então, é igual eu brinco, igual uma vez eu conversando com uma paciente, ela me contou uma historinha e eu achei super interessante. Que ela falando que a psicóloga dela ensinou pra ela que o cérebro é como se fosse uma caixinha. Todo dia eu ponho informação lá dentro, vou pôr no papelzinho. Aí quando